Então hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis no capítulo 37 e vamos ler do versículo 2 até ao versículo 11. E só para recapitular, nós hoje vamos começar uma nova série de mensagens, que para quem não se lembra, nós em fevereiro tivemos a falar sobre amar o próximo como a mim mesmo e tivemos a falar como é que eu me amo a mim mesmo. O que é que isso significa? Que foi o que tivemos a ver a semana passada. Nós tivemos a falar sobre como é que Deus fala através das nossas emoções. Nós vimos o exemplo de Saúl, que rebentou toda a sua vida porque ele nunca conseguiu parar no meio da sua vida para estar simplesmente com Deus. Ele estava ocupado a fazer coisas para Deus, mas ele não estava com Deus. Está aí toda a gente? A gente pode estar ocupados a fazer coisas para Deus. A gente pode até usar o nome de Deus, mas simplesmente não estarmos com Deus. Essa foi a vida ministerial de Saúl. E essa pode ser muitas das nossas vidas. E depois nós olhamos para o exemplo de Davi. E depois nós começamos a ver que, estando ele com depressão, quer-me suicidar, ou na maior das alegrias, ele tinha sempre a perspicácia de perceber o que é que estava a acontecer dentro dele e levar todas essas coisas para Deus. Então hoje, eu sei que nós gostamos de falar sobre amar a Deus, isso é bom. Nós gostamos de falar sobre amar-nos a nós mesmos, isso então topzaço. Mas hoje nós vamos começar a falar sobre amar o próximo. Está aí alguém? Para amar o próximo já é um bocado mais complicado, irmãos. É que amar Deus, tudo bem. Amar-me a mim, cuidar de mim, fixe. Agora, amar o próximo, a gente já começa a entrar aqui em algumas áreas complicadas. E hoje, hoje nós vamos estar a olhar para a vida de José. Quem é que é mais vezes, porque quando nós pensamos em quem é que é o meu próximo, isso pode vir muitas coisas à nossa cabeça, mas quem é que é ao longo da nossa vida mais vezes o nosso próximo? É a nossa família. Boa, Davi, é isso mesmo. Então, às vezes a gente olha para o próximo e a gente pensa, o próximo é lá quando o bom samaritano ia e viu aquele e foi lá ajudá-lo, etc. Às vezes a gente pensa que o nosso próximo está lá longe, está lá no outro país quando eu for missionário. Irmão, sabes quem é que é mais vezes o teu próximo? É o teu marido. É a tua esposa, são os teus filhos, é o pessoal com quem tu trabalhas. Então hoje o título da mensagem, a partir da vida de José, vai ser amar a minha família. Podemos dizer isso? Amar a minha família. Para alguns hoje de manhã é muito fácil amar a nossa família. É fácil. É fácil para mim amar a minha mãe, amar o meu pai, amar os meus irmãos, é fácil. Para outros que estão aqui hoje, é difícil amar a minha família. É difícil amar o meu pai. É difícil amar a minha mãe. É difícil amar os meus irmãos. É difícil amar a minha família. E alguns de nós estamos aqui, a gente culpa-se por isso, porque nós somos cristãos, o Espírito de Deus habita em nós. Amém? Então porquê é que eu não amo a minha família como deve ser, mano? E a partir daquilo que nós pregámos o mês passado, nós vamos aprender que realmente nós não podemos separar. Nós somos espiritualmente maduros, mas emocionalmente e relacionalmente imaturos. Não dá. E nós aprendemos isso através do discípulo João, através do apóstolo Paulo, nós aprendemos isso. Que é assim, tu podes fazer todas as coisas, mas se tu não tiveres amor, de nada me... Então é assim, a gente tem que aprender realmente a amar o próximo. Esse foi o segundo mandamento, ama o próximo como a ti mesmo. E o teu próximo, na grande maioria dos casos, na grande maioria das vezes, na grande maioria da nossa vida, vai ser a nossa família. Para José, ele tinha todas as razões para não amar a família dele, e a gente vai perceber porquê. Vamos ler juntos. Gênesis 37, versículo 2 ao versículo 11, diz assim: Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Está toda a gente aí? Ele contava ao pai a má fama dos irmãos. Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso fez para ele uma túnica toda vistosa. Bora dizer isso. Túnica toda vistosa. Isso é uma túnica bonita. Se eu gosto deste filho, eu vou-lhe dar uma túnica top. Versículo 4. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no. Bora aí, toda a gente pode dizer. Odiaram-no. Isto é um bocado pesado. Bora dizer mais alto. Odiaram-no. E não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 5. Certa vez José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram, então achas mesmo que reinarás sobre nós? Tens a certeza de que nos vais dominar?
eles o odiaram ainda mais. Terceira vez, está aí toda a gente? Terceira vez, eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha feito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante os teus irmãos, diante de mim, versículo 10. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que tiveste? Acaso a tua mãe, os teus irmãos e eu viremos a curvar-nos até ao chão diante de ti? Versículo 11. Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. Bora aí toda a gente, ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava em tudo isso. Versículos interessantes. José, ele nasce numa família onde havia algumas complicações. Deixa-me só deixar já isso claro aqui. Ninguém tem a família perfeita. Amém? Ninguém tem. Algumas têm mais disfuncionalidades do que outras, mas ninguém tem a família perfeita. Esta família não era de toda a família perfeita. Podia aparentar, às vezes até de longe, uau, José tem estes filhos todos, impecável, maravilhoso, pastores de ovelhas, etc. Mas a palavra de Deus está a dizer que eles não tinham uma fama, se calhar assim, tão boa, e que José ia dizer ao pai as coisas que eles faziam. O que a palavra de Deus está aqui a dizer, e deixa claro para todos nós, é que havia algumas disfuncionalidades nesta família. Todos nós temos disfuncionalidades na nossa família, umas mais visíveis, outras menos visíveis. Uma delas está aqui clara, é que havia um favoritismo do pai com o filho. Alguém sabe o que é ter o filho preferido? Graças a Deus ninguém disse amém. Porque aqui ninguém tem filhos preferidos. Mas José tinha um filho preferido. Ele tinha um filho que ele gostava mais. Se calhar nós que temos irmãos, nós sempre sentimos que o nosso pai ou que a nossa mãe gostava mais de nós, nunca é sempre do outro irmão. Nós nunca somos o filho preferido. O meu irmão é que era o filho preferido. Não sei se é o mais velho, se é o mais novo, se é o do meio. Aqui no caso de José havia uma clareza, que era José gostava mais do filho mais pequeno. Desculpa? Obrigado por me corrigirem. Jacó gostava mais do filho mais pequenino, tanto que lhe dá prendas mais fixe do que aos outros. Dá-lhe ali uma túnica toda vistosa. E os outros irmãos começam a olhar, e este favoritismo, que não devia acontecer, não é porreiro acontecer, traduz-se em ciúmes e em inveja. E a primeira coisa que eu gostava de perguntar hoje é: quais é que foram as mensagens que te foram passadas pela tua família? Em que ambiente é que tu cresceste? Porque nós sabemos e vimos isso há um mês atrás, eu falei sobre isso. Jesus habita nos nossos corações, mas a nossa família habita nos nossos ossos. Está aí toda a gente, não está? Nós somos nova criatura, mas nós tivemos décadas debaixo de padrões de comportamento. Alguns bons, alguns bênçãos, algumas oportunidades para a nossa vida, mas outros extremamente desafiantes. Então, quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Jesus, efetivamente nós somos uma nova criatura, mas há uma série de padrões que precisam de ser quebrados. Porquê? Porque nós viemos de décadas sobre comportamentos, padrões. Eu estou a falar de palavras, eu estou a falar de gestos, eu estou a falar de atitudes, eu estou a falar de formas de ser e de estar que estão padronizadas na nossa mente e na nossa vida e que nos dificulta a amar a nossa família e a amar o próximo. Isto está a fazer sentido para alguém? Eu sou nova criatura em Cristo, só que eu tive 20 anos a viver numa família que é egoísta. Então eu chego à igreja, eu sou cristão, eu vejo este pessoal aqui na igreja a ser generoso, mas eu não consigo ser generoso. Porquê? Porque se eu sou nova criatura, eu também queria ser generoso. Bem, porque tu tiveste 20, 10, 15 anos, não sei a história de cada um, mas creio porque tu viveste décadas debaixo de uma família que sofria por causa disso. E que se habituou a ser egoísta. Então tu habituaste assim: não, espera aí, eu não posso dar porque senão eu não vou ter ao final do mês. E isso consome se calhar a tua vida. E se calhar o Senhor trouxe-te aqui hoje para dizer: há padrões na nossa vida que precisam de ser quebrados no nome de Jesus para nós aprendermos a viver à luz da palavra de Deus. Amém? Então se calhar alguns de nós estamos aqui, nós crescemos num ambiente e numa cultura familiar onde havia exatamente a mesma coisa. E se calhar hoje em dia tu não consegues amar os teus pais ou os teus irmãos porque tu sabes que os teus pais gostavam mais do teu irmão do que gostam de ti. E se calhar tu hoje, tu sabes que tu és crente, tu querias amar a tua mãe e tu é assim: eu não consigo amar a minha mãe porque eu sei que ela sempre protegeu a minha irmã ou o meu irmão. Eu queria amar o meu pai mesmo. Eu amo o meu pai, mas eu sinto que há coisas que eu não consigo, que precisam de ser desenlaçadas,
Porque assim, o meu pai sempre favoreceu o meu irmão. Eu nunca tive as oportunidades que ele teve. Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? Quais é que foram as mensagens que te foram passadas dentro da tua família que ainda hoje nos impedem de nós nos amarmos uns aos outros? Escutem, isso vai entrar nos nossos casamentos, isso vai entrar nas nossas famílias, isso vai entrar aqui na nossa igreja. Se nós não rompermos com os padrões do passado. Se calhar alguns de nós crescemos em famílias onde nós existíamos para fazer os outros felizes. Então nós fingíamos que estava sempre tudo bem. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Nossa casa não há problemas. Está sempre tudo bem. Não, mas não está bem. Mas finge que está tudo bem. Alguém sabe o que eu estou a dizer? A gente vai à casa dos tios, a gente vai à casa dos avós. Finge que está tudo bem. Porque se o avô descobre, se a avó descobre, se o tio sabe, ai meu Deus, o Facebook sabe tudo. Vocês sabem o que eu estou a dizer? E essas coisas prendem-nos para nós não conseguirmos amar a nossa família e o próximo, assim como nós nos devemos amar a nós mesmos. Se calhar, alguns aprenderam com a premissa de que tu não tens o direito de gozar a tua vida é trabalhar, porque a nossa família sempre foi pobre. Então, alguns de nós estamos cansados, que dói, simplesmente porque há uma narrativa e uma premissa que foi construída desde que nós somos pequenos, em que é assim, a vida não é para ser gozada, a vida é para tu trabalhares, meu. Então é assim, esforça-te e trabalha. Porque descanso é luxo. E a gente aprendeu a semana passada que descansar em Deus não é luxo, é necessidade. Posso ouvir um amém? Só que há padrões que estão em nós. Volto a dizer, porque Jesus habita nos nossos corações, mas a nossa família habita nos nossos. Porque foram anos e anos e anos de padrões de comportamento em que nós temos que aprender agora como é que eu dou a volta a isso. Como é que eu quebro? E José vai ser exatamente essa história em que ele tinha todas as razões. Eu sei que vocês já sabem a história de José. Mas a gente vai entrar para aprendermos algumas coisas novas que se calhar nós nunca meditarmos sobre isso. Antes disso ainda, se calhar alguns de nós crescemos em contextos onde nós não podíamos mostrar a nossa vulnerabilidade, que é, não sejas fraco ao pé dos teus irmãos. Era o caso de José. Eles já não gostam de ti. Eles já têm inveja e ciúmes de ti porque o pai gosta mais de ti do que gosta deles. Tu não podes mostrar a tua vulnerabilidade. Então alguns de nós chegamos à igreja e a gente está a falar em prestação de contas e discipulado e relacionarmos uns com os outros. E é do género, eu nunca me relacionei com a minha família sequer, eu não me sei relacionar com pessoas. Eu não sei ser vulnerável. Eu não sei sequer se é seguro abrir o meu coração, até porque nós abrimos o nosso coração para pessoas que depois foram falar com outras pessoas quando nós abrimos coisas com elas. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Então isso magoa, o nosso coração está cheio de feridas emocionais, de coisas que nós queremos quebrar, de padrões que foram feitos ao longo da nossa vida que nós não conseguimos virar. Este era o contexto daquilo que nós estamos a ler em Gênesis no capítulo 37. Aqui está a dizer que José tinha 17 anos, ou seja, pelo menos 17 ou 20 e poucos anos, ele viveu debaixo de um padrão. E eu quero dizer hoje, no nome de Jesus, que o padrão pelo qual tu nasceste e tu cresceste não é o padrão que tu tens que seguir, irmão. Tu não tens que seguir o mesmo padrão que a tua família seguiu. Tu podes agarrar nas coisas boas, todos nós, independentemente das nossas famílias serem as melhores ou as piores, todos nós, a nossa família ensinou-nos alguma coisa de boa também, não é só coisas más. E muitos de nós, se calhar, nascemos em famílias, em contextos onde a nossa família nos passou coisas muito melhores do que coisas piores. Então, para alguns que estão aqui esta manhã, a bagagem é muito leve. É leve. E para outros, a bagagem é muito pesada. Independentemente de qual é a circunstância que quer tu te encontres, se a bagagem é leve ou se a bagagem é pesada, há sempre bagagem. André, mesmo precisa a gente estar a falar sobre isto? É, porque se a gente não for atrás resolver, a gente não vai conseguir ir para a frente e ser diferente. Está claro para todos? Se a gente não for atrás resolver, a gente não vai conseguir perceber porque é que ainda hoje eu sou uma pessoa orgulhosa. Porque é que eu ainda hoje sou uma pessoa egoísta. Se Cristo habita em mim, se eu sou cristão, se eu vou à igreja, se eu oro, se eu jejuo. Porquê? Porque ser espiritualmente maduro não é igual a ser emocionalmente maduro. Está aí toda a gente? E um grande problema da igreja hoje em dia é que nós nos disfarçamos. Eu preguei sobre isso há um mês, as pregações estão todas no YouTube, por favor, vão lá ver. Eu não me quero alongar, mas nós já aprendemos. Nós podemos ser pessoas extremamente religiosas e saber os salmos todos de cor. Enquanto nós não aprendermos a amar o próximo e a nós mesmos, a nossa espiritualidade vale bola. Está aí toda a gente? Se eu acho que eu sou espiritual porque eu já decorei uns salmos, mas se eu não sei amar
a minha família, se eu não sei amar o meu próximo, a minha espiritualidade não serve de nada. O apóstolo Paulo deixa isso claro. Então o que eu quero hoje é que nós vamos começar uma série de mensagens, onde vamos começar pela família, dizer assim, Senhor, quebra em mim as coisas que precisam de ser quebradas, para eu aprender a viver realmente o segundo mandamento. A começar por onde? A gente sabe que tudo nesta igreja começa no nosso e do coração vai para a nossa. Então a gente tem que amar a nossa casa, meu. E que a minha oração é que as nossas casas sejam um reflexo da glória de Deus. Porque senão não adianta a gente vir à igreja e Deus está-se a mover, Deus está-se a mover aqui, eu tenho a certeza absoluta disso. Mas eu sei que Deus quer começar-se a mover nas nossas casas também. E que Ele está a sondar os nossos corações a dizer assim, espera aí, o teu coração foi mudado, tu estás a orar, tu estás a jejuar, tu estás a fazer estes disciplinas espirituais, estão coisas a acontecer na igreja. A semana passada nós falámos, há milagres que estão a acontecer nas cadeiras atrás de ti, nas cadeiras à tua frente, há pessoas que estão a ter vidas realmente transformadas aqui, mas se calhar alguns de nós ainda temos que aprender a realmente amar a nossa família e amar a nossa casa. Este é o exemplo de José. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, Gênesis capítulo 45, de 1 a 5, os irmãos vendem José. E eles nunca mais esperam vê-lo. Vocês conseguem imaginar? Venderam, a gente nunca mais o vai ver. O pai dele, Israel, Jacó, pensa que ele morreu. Mas eis que Deus tinha um plano. Toda a gente pode dizer isso. Deus tinha um plano. Eu não sei como é que estão as circunstâncias da tua vida, mas eu quero te dizer esta manhã, é simples, leva isto contigo. Deus ainda tem um plano. E os planos do homem não frustram os planos de Deus. Eu vou dizer isso porque alguns precisam de se lembrar disso amanhã e terça e na quarta-feira quando estiverem a trabalhar. Os planos do homem não frustram os planos de Deus, igreja. Não frustra. Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele usa os nossos erros. Deus não planeia os nossos erros. Está aí alguém? Deus não se agrada do nosso pecado. Mas Deus é tão bom que Ele usa os nossos erros e os nossos pecados para um plano bom, igreja. Alguém está feliz com isso mesmo? É que Deus vai usar a porcaria que nós fizemos na nossa vida para ainda assim ter um propósito bom e maravilhoso. E a história de José ensina-nos muitas coisas, mas eu acho que esta é uma das principais. Os teus erros, o teu passado, o passado da tua família, não dita o final da história. Deus dita o final da história. E a gente vai ler isso agora em Gênesis 45, 8 capítulos à frente, em que José se vai revelar aos irmãos. Há uma fome. Então os irmãos vão lá ao Egito. E José está ali. Uau, tipo, são os meus irmãos que me venderam. E o que nós vamos ler agora é exatamente esse contexto. É quando José se vai revelar aos irmãos que o venderam. Estamos todos aí? Aquele familiar que tu não falas há uns anos porque ele te disse alguma coisa. Aquele que disse que tu não devias casar com a tua mulher ou com o teu marido e que agora não sabe como é que há de passar contigo quando tu o vês na Páscoa. Alguém sabe o que eu estou a dizer? O facto da tua mãe ter que ter engolir algumas coisas porque quando tu começaste a namorar com ela ou com ele, ela começou a dizer que não era a pessoa certa, mas vocês estão casados há 30 anos. Está aí alguém? Alguém sabe o que eu estou a dizer? E que se calhar o relacionamento com os nossos familiares nunca mais foi o mesmo por causa disso. Esse era o contexto de José. José, agora, como a gente diz, tem a faca e o queijo. Mas olha qual é que vai ser a atitude de José. Ele não vai responder da mesma moeda, ele não vai responder da mesma maneira, porque José escolhe quebrar um padrão. Dizem em voz alta, eu preciso de quebrar padrões que me foram ensinados. É simples. E José vai quebrar isso. É fácil? Eu acho que não. Mas olha o que a palavra de Deus diz, versículo 1. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: saiam todos da minha presença. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Versículo 2. Ele chorou tão alto. Eu vou repetir. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José. E olha a primeira pergunta que ele faz depois da revelação. O pai ainda está vivo? O pai ainda está vivo. A mãe ainda está viva. Vocês ainda estão vivos. Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Pudera.
Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam. Uau, José! Uau! A sério? Não vais dar uma chapada a cada um? Não vais gritar com eles? Não vais bloqueá-los no Instagram? A sério, José? Ele revela-se e ele pergunta: aonde é que está o pai? A segunda coisa, não se aflijam nem se recriminem ou tirem a culpa de vocês. O quê? Tu não lhes vais imputar culpa deles terem vendido e terem dito ao teu pai que tu tinhas morrido? A sério? Não, porque eu escolho quebrar um padrão. Está aí toda a gente? Em Cristo nós temos esse poder, igreja. Não se aflijam nem se recriminem por me terem vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou. Diz aí, Deus enviou-me. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José consegue ver o bom. E olha que era difícil ver o bom. Quando ele teve mais de 10 anos, onde ele foi vendido, preso injustamente. Quando a mulher de Potifar diz: olha, anda lá. Ele: não, eu não posso pecar contra Deus, nem pecar contra... Não. Então vai lá para a prisão. Preso injustamente, vendido pelos irmãos. Ele tinha todas as razões para ser a pessoa mais amargurada do mundo. Ele tinha todas as razões, até para se calhar dizer assim: eu nem sei se Deus existe. Se Deus existe, já ouvi isso tantas vezes, se Deus existe, porque é que isto me aconteceu? Se Deus existe, porque é que os meus irmãos me venderam? Se Deus existe, porque é que eu fui preso? Injustamente. Se calhar Deus já não me ama, se calhar Deus já não está comigo. Será que Deus ainda ouve as minhas orações? E José não põe nada disso em causa. José escolhe fazer um caminho diferente. Ele diz assim: não se recriminem, não se aflijam, porque Deus enviou-me para que agora vocês e este povo sejam salvos. Escuta, tu podes escolher ver os podres todos da tua família, ou tu podes escolher que no meio das catástrofes que aconteceram na tua vida, na vida da tua família, no meio dos padrões todos que te foram ensinados, Deus está no meio deles e Deus não desperdiça nada na tua vida. Deus não desperdiça nenhuma derrota da tua vida, irmão. Deus não desperdiça nenhuma catástrofe que aconteceu. Deus não desperdiça nenhuma vitória, nenhuma derrota. Deus não desperdiça... Todos nós estamos aqui e a gente consegue acreditar nisso. Deus não desperdiçou nenhum momento na tua vida. Nenhuma situação, por mais catastrófica que tenha acontecido. Deus estava a trabalhar no meio disso. José, era muito difícil para ele conseguir ver isso. Ele não conseguia, acredito eu, na altura, ter o discernimento que ele tem agora. Se calhar tinha, não sei, não sabemos, a palavra não fala sobre isso. Mas se calhar na altura ele não conseguia ter o discernimento. Mas agora, quando ele vê os irmãos à frente, ele diz assim: espera aí, Deus tinha um plano. E se calhar esse plano ainda não é claro para ti, porque é que algumas coisas na tua vida aconteceram lá atrás. Mas uma coisa eu te quero garantir a partir da história de José: Deus estava no meio de tudo. E que aquilo que foi usado contra ti para o mal, e nós vamos ver isso em Gênesis 50, aquilo que foi usado para ti contra o mal, Deus usou para o... Tu acreditas nisso? Que se calhar a nível profissional, que se calhar a nível familiar, há pessoas e há coisas dentro da tua família que planearam coisas más contra ti. Pessoas dentro da tua família que se calhar te disseram: tu nunca vais conseguir ter uma família. Tu nunca vais ser pai, tu nunca vais ser mãe. Tu nunca vais conseguir ter liberdade financeira. Tu nunca vais conseguir tirar um curso na faculdade. Tu és burro mesmo, tu nunca vais conseguir tirar um curso. E nós crescemos com padrões que ainda estão enraizados em nós. Escutem, não é por Cristo agora habitar em nós. Cristo faz todas as coisas novas, sim ou não? Ele faz todas as coisas novas. Mas nós precisamos do nosso processo de santificação para romper com algumas dessas coisas. É por isso que muitos de nós estamos muitas vezes dentro da igreja, mas nós não deixamos que Jesus acesse a feridas e a questões emocionais e a padrões para dizer assim: eu agora em Cristo escolho não me comportar mais dessa maneira. Sabem qual é que é das coisas mais complicadas para mim? Eu fui federado em basquete durante 16 anos a jogar basquete.
E vocês sabem como é que é o contexto do desporto. Em cada 5 palavras, 4 são asneiras. Está aí alguém? Então, no meu caso, eu cresci sempre num contexto onde era muita asneira, meu. E era normal. Está aí alguém? É normal. Se calhar é normal no teu trabalho o pessoal chegar ao pé de ti e dizer... Não é? Vocês sabem o que eu estou a dizer. Não estou a dar uma novidade para ninguém, pois não? E se calhar isso acontecia dentro da... A mim acontecia. Principalmente, eu tinha treinos todos os dias. Às vezes eu tinha treinos bidiários. A gente treinava de manhã, antes de ir para a escola, e a gente treinava à noite. Então eu começava o dia com a asneira, depois ao almoço ainda era, e depois à noite ainda era a asneira. Então, quando eu me converto, há coisas, eu já disse aqui, coisas como a pornografia. Jesus cortou logo aquilo, eu comecei a ter nojo disso. Uma coisa que era natural para mim e para os amigos que eu tinha na altura. Era uma coisa banal na altura, toda a gente fazia. A gente nem olhava para aquilo como um problema. E Jesus eliminou isso. Mas as palavras, porque a pornografia era uma coisa que tinha 4 ou 5 anos. As palavras eram uma coisa desde que eu tinha 6. Está aí alguém? O padrão era muito mais longo. E nós sabemos como é que as coisas mudam. É a partir da repetição. Então eu tive que começar a aprender, e é das minhas maiores lutas ainda hoje. Principalmente quando os meus filhos me irritam. Ela está lá debaixo da língua. Alguém sabe o que eu estou a dizer? E todos nós, seja em palavras, em gestos, em comportamentos, em atitudes, o que interessa é o padrão. Há padrões que estão lá e que estão enraizados em nós. E eu olhava para mim e eu dizia assim, eu não posso falar mais assim. Mas é tão difícil quebrar esse... Então eu orava sobre isso, eu jejuava sobre isso, eu dizia, Deus, eu não posso falar assim, eu não posso ser aquela asneira, eu não posso ser isso. Então é um padrão que eu estou a tentar ainda desenvolver, eu nem sabe isso, desenvolver na minha vida para ser um encorajador. Porquê? Porque eu vivi num contexto familiar onde nós não éramos encorajados. E sabem porque é que eu percebi porque é que o meu pai nunca me encorajou? Porque o meu avô nunca o encorajou a ele. Vocês percebem o padrão? Então, durante algum tempo, eu culpei o meu pai por ele não me ter encorajado como eu achava que ele me podia ter encorajado. Só que aí eu conheci o meu avô e ajudou-me a perceber o meu pai. E essa foi uma das alturas em que eu perdoei o meu pai. Porque eu tinha colocado um jugo sobre ele. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Eu tinha colocado um jugo sobre ele, sobre a expectativa que eu tinha do pai que ele fosse. E se calhar isso aconteceu com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, com a tua avó, seja do que for. Porque eu não tinha percebido a maneira como ele tinha sido criado. E a partir da maneira em que nós começamos a perceber e a falar com a nossa família, com as pessoas que estão à nossa volta, com o nosso próximo, e a perceber realmente quem é que elas são. Escutem, todos nós temos muitas coisas por resolver ainda. Ainda assim nós podemos estar completos em Cristo. Ainda assim nós podemos estar completos nele, mas nós ainda temos muitas coisas que nós precisamos de quebrar este padrão de comportamento. E José, ele escolhe fazer isso. Um dos meus versículos preferidos que nós vamos ler agora está lá no versículo 24. Aliás, antes disso, no versículo 13, ele diz: contem ao meu pai sobre toda a glória que tenho no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. Tragam o meu pai para cá depressa. O pai ainda está vivo, eu ainda vou poder ver o meu pai. Uau, top! Então vão chamar o pai. E olha o que é que ele diz quando ele envia os irmãos para irem chamar o pai. Versículo 24, isto é maravilhoso. Leiam isto. Depois despediu-se dos seus irmãos, vão lá chamar o pai, e ao partirem disse-lhes, não briguem pelo... Estes são aqueles versículos que a gente... eu já sei a história de José, mas que a gente não para. São aqueles versículos que estão lá no meio, que a gente vai passando para chegar à parte importante. Está aí toda a gente? A gente consegue perceber o padrão que ele está a quebrar aqui? Parece uma mãe. Parece um pai. Filhos, não sempre a discutir. Não discutam. Parem. José está a quebrar A nossa família já discutiu muito, já chega, meu. Alguém sabe o que eu estou a dizer? Já chega a discussão da nossa... já chega a discussão da nossa casa, meu. Fogo, a sério, vamos continuar assim. Parem, não briguem pelo caminho, sabem porquê? Porque ele viveu à volta de 20 anos a ver os irmãos a discutirem com ele e uns com os outros.
E agora é ele, governador do Egito, a segunda pessoa mais importante lá, a dizer assim, chega. Agora a gente não briga mais. Agora a gente não discute mais. Agora eu que estou aqui como governador, e todos nós somos governadores, eu não sei se está aí toda a gente. Na medida em que todos nós temos o poder de quebrar padrões e desenvolver padrões novos. Se calhar tu viveste num contexto onde dentro da tua família havia o favoritismo e havia esta murmuração. Então hoje em dia nós somos murmuradores porque a gente cresceu num contexto de murmuração. Está aí alguém? Mas tu hoje podes escolher, eu não vou ser um murmurador como os meus pais foram. Falavam mal da igreja, falavam mal disto, eu não tenho que ser um murmurador só porque a minha mãe era murmuradora. Está aí alguém? Eu não tenho que falar da vida dos outros só porque em minha casa se falava da vida dos outros. Eu posso ser diferente. Eu posso escolher um padrão diferente. E é exatamente isso que José está a fazer. Então, o pai de José, eventualmente Jacó, ele acaba por morrer. E este é o último versículo que nós vamos estar a ler hoje. Gênesis, no capítulo 50, versículo 15 até ao versículo 21. Em que nós vamos ver a bondade de José depois da morte do pai. Porque qual é que é o stress agora dos irmãos? José estava a ser porreiraço porque o pai estava vivo. Só que agora o pai morreu. O que é que ele nos vai fazer? E essa é a grande angústia dos irmãos. Será que ele nos vai dar agora? Será que ele estava só a fazer aquela falinha mansa? Vocês já tiveram algum familiar que vocês sabem que ele tem uma coisa contra vocês, mas não é capaz de falar convosco? Isso não é amor, igreja. Estamos aí todos, não estamos? Vocês sabem que vocês vão ver no Natal e que ele não gosta de vocês. Porque a tia já disse que não gostava e mostrou uma mensagem no WhatsApp. Alguém está aí? Mas vocês vão estar juntos, então vocês vão fingir que está tudo bem. Porque na família em que a gente cresceu, a gente fingia que estava tudo ok. Então a gente vive nestas máscaras como a gente se amasse uns aos outros. Mas no fundo está tudo camuflado. E esse é o receio que os irmãos mais velhos de José têm. Então a palavra de Deus diz, Gênesis 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram, se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causámos. Porquê? Porque este é o padrão que eles estão habituados. Tu fazes mal alguma coisa a mim, vais ver o que é que eu te faço. Eu sou muito crente, mas não me façam nada. Alguém sabe o que eu estou a dizer? É exatamente este espírito que está neles. É o espírito da vingança. É o espírito de retribuir da mesma moeda. É o espírito que eles estiveram habituados a viver, não só provavelmente num contexto familiar, mas num contexto de cultura até. E diz assim no versículo 16, então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do Deus do teu pai. Quando ouviu o que lhe falaram, José, podes dizer mais alto, José, acho que a gente pode começar a apelidá-lo de José Chorão, porque já não é a primeira vez que a gente vê isso. Já lemos aqui sobre isso hoje. José volta a chorar. E nós acabamos de sair do mês onde nós falámos sobre a importância de nós percebermos não apenas o que está a acontecer fora de nós, mas principalmente o que está a acontecer dentro de nós. E José ele sabe claramente o que é que está a acontecer dentro dele. Saúl não sabia, Davi sabia, José sabe o que é que está a acontecer dentro dele. Então José chora. E a palavra de Deus diz, versículo 18, depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos os teus escravos, os teus servos. Então, José com a faca e o queijo na mão, ele podia ter dito assim, eu não vos disse quando eu tinha 17 anos o sonho que eu tive, olha o sonho a cumprir-se, toma! Eu não te falei quando eu era pequenino que eu tive o sonho. Eu não te disse que ia acontecer. Vocês nunca me ouviram? Vocês não gostavam de mim? Vocês venderam-me? Vocês odiaram? Aqui, até está a dizer 2 ou 3 vezes, odiaram ainda mais. Olha aqui, odiavam-me, olha o que é que está a acontecer. Não vemos uma palavra destas sair da boca de José. Nenhuma palavra destas sair da boca de José. Porque José está a quebrar José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Igreja, estamos todos a ler o mesmo, não estamos? José não vai só responder da mesma moeda,
Como José vai dizer, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Que é, eu não tenho outra opção senão perdoar-vos, porque eu não sou Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, tu não és Deus. Então é assim, irmão. Se tu não és Deus, perdoa a tua família e segue em frente só. Resolve o que há para resolver. Sabem qual é que é a coisa mais espiritual que alguns de nós vamos fazer hoje depois de almoçar? É ligar para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão mais velho, para o nosso irmão mais novo, para o nosso irmão gêmeo, não sei se alguém tem gêmeo. Mas é ligar para ele e dizer assim, eu hoje ouvi uma palavra de manhã lá na igreja. E eu queria te ligar a dizer que eu quero começar um padrão novo na nossa família. E o que é que tu vais ouvir? Eu não sei o que é. Tu podes ouvir, eu não estou interessado. Já vai tarde. Se calhar até o mais provável. Se calhar alguns de nós já ouvimos isso. Sabem o que eu estou a dizer? Já vai tarde. Se fosse há 20 anos dava, agora já não. Não. Mas se calhar alguns de nós vamos ser surpreendidos. Porque eu acredito que enquanto nós estivermos a orar daqui a uns minutos, o Espírito de Deus já vai estar a abrir o coração de alguns familiares nossos. Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Vocês planearam o mal contra mim. Se calhar tu vais ter que ligar a alguém hoje à tarde que planeou o mal contra ti. E é difícil nós ligarmos a alguém que planeou o mal contra nós. Pelo menos para mim é. Não sei se há aqui... Eu sei que todos vocês são bastante espirituais, amém, igreja? Mas para mim é difícil eu ligar a alguém que planeou alguma coisa mal contra mim. Vocês planearam mal contra mim, mas Deus o planeou para o bem. Para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenham medo, escutem. Eu sustentarei vocês e as vossas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José quebra padrões e ele começa a amar a sua família. Isto fez sentido para alguém hoje, esta manhã, igreja? Eu gostava de chamar o grupo de louvor e gostava que nós tivéssemos um tempo de oração pelo aquilo que nós tivemos a ouvir. Porque escutem, o que nós vemos na história de José é realmente poderoso. E nós podemos andar aqui dias e dias e dias a caminharmos na nossa pseudo-espiritualidade de que nós vamos à igreja, mas eu acredito que Deus nos está a chamar para nós começarmos um ciclo diferente e um padrão diferente de amor genuíno pelo próximo que começa pela nossa casa. Então eu gostava que nós ficássemos todos de pé para nós termos um tempo de oração. E escutem, não venham com o espírito passivo, porque normalmente esta é aquela altura em que o pessoal diz, bem, já estou sentado há 30 e tal minutos, quase 40 minutos, deixa-me lá meter de pé e esticar um bocadinho as pernas. Escuta, não venhas aqui como um agente passivo do que Deus está a fazer, mas vem como um agente ativo. Está aí alguém? Todos nós podemos responder àquilo que nós ouvimos da parte de Deus, exatamente nesta altura. E nós vamos ter a oportunidade de responder com a ceia, porque vamos tomar a ceia juntos. Nós vamos ouvir uma palavra sobre a ceia e vamos tomar a ceia juntos e isso vai ser uma resposta. Mas antes disso, enquanto o grupo de louvor estiver a cantar esta próxima canção, eu gostava que tu tirasses um tempo. Se tu estás aí com a tua família, tu podes orar em família, com a tua mulher, com o teu marido, com os teus filhos. Se a tua família não está cá, ou mesmo que esteja, se tu queres orar por algum familiar teu, com quem tu tens alguma questão, se calhar tu ainda olhas para ele e para ti, escuta isto por favor, é difícil para ti se calhar amares os teus filhos ainda hoje, porque tu nunca te sentiste amado pelos teus pais. E tu tens que largar isso hoje. Se tu não largares isso hoje, vai ser difícil tu começares a amar de uma maneira diferente, porque escutem, o peso do pecado sobre a nossa vida, e quando nós não liberamos efetivamente perdão sobre o outro, isso não prende o outro, igreja, isso prende-nos a nós. Está aí alguém? E alguns de nós precisamos apenas de soltar isso, dizer assim, Deus, eu escolho abençoar a vida da minha mãe. Deus, eu escolho abençoar a vida do meu pai. Deus, eu escolho abençoar a vida dos meus irmãos. Deus, eu escolho abençoar a vida dos meus avós e dos meus netos e dos meus tios, seja de quem for. Deus, eu escolho abençoar a vida deles, porque eu quero ser livre. E alguns de nós estamos presos ainda. E escutem, nós sentimos isso. Assim começou o louvor hoje. Há alguma coisa diferente. Quando eu estava a vir no carro para cá, e estava com os pequeninos no carro e estava com a Eunice no carro, e o Senhor estava-me a dizer, houve uma coisa que foi despertada ontem, André.
Houve algo que foi despertado ontem, isso foi confirmado porque quando nós estávamos, o louvor hoje foi diferente. O louvor hoje foi diferente. E não quer dizer só que foi melhor e que antes estava pior. Não é isso, não é uma questão de performance, é uma questão de unção, igreja. É diferente quando a presença palpável de Deus enche as nossas vidas. E eu acredito que nos próximos minutos, escuta, Deus pode fazer com que o peso que tu sentes há décadas e há anos saia no nome dEle, porque Ele tem poder para isso. E tu podes sair daqui livre, com um novo padrão de comportamentos, com um novo padrão de vida, que tu vais ter que trabalhar na tua vida de santificação, e para isso é que está aqui a igreja, para isso é que nós vamos ter o discipulado, para nós aprendermos a viver de uma maneira diferente. Ninguém aprende a viver no momento, aprende a viver de momento em momento, isso é a vida, igreja. Então escolhe hoje, se não sabes o que é que tu has de orar, diz assim: eu hoje escolho perante Deus, perante estes meus irmãos que estão aqui, eu escolho começar um padrão novo na minha vida. Eu escolho quebrar o padrão da vingança na minha família. O padrão do orgulho, o padrão da murmuração, o padrão da mentira. Eu não sei qual é, mas tu sabes qual é. Quebra isso no nome de Jesus hoje. E sai daqui livre no nome dEle. Vamos orar juntos e vamos louvar a Deus. Deus, nós te adoramos, Senhor, e nós te pedimos que esta manhã, Pai, tu venhas incendiar todos os corações que estão aqui com a tua presença e com a tua graça. Deus, eu te peço em nome de Jesus que todos os padrões do passado, das nossas famílias que ainda nos aprisionam, sejam hoje rasgados no nome de Jesus, Pai. Ensina-nos a viver de uma forma diferente, à semelhança de José. Ensina-nos, Senhor, a iniciar novos ciclos na nossa vida de perdão, Senhor, de amor, Deus, de reconciliação. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que hoje haja reconciliações familiares no nome poderoso de Jesus, Senhor. Nós nos prostramos diante da Tua presença, Senhor, confiando de que Tu podes fazer todas as coisas, porque Tu tens poder para isso. Em nome de Jesus, vamos orar, igreja.